Olá novamente, treinador. Obrigado por se juntar a mim hoje. Neste vídeo vamos abordar uma questão muito sensível: o abuso de crianças no desporto. Tipicamente, quando perguntamos aos treinadores e aos pais sobre o quão comum eles acham que é o abuso de crianças no desporto, ouvimos respostas como "não muito" ou "é mais provável em alguns desportos, mas não no meu". Não podiam estar mais errados. Existem duas grandes razões para estes equívocos. Primeiro, os treinadores e pais pensam que o abuso de crianças inclui apenas abusos sexuais e castigos corporais, mas o abuso de crianças, como veremos, envolve um número muito mais vasto de comportamentos, incluindo alguns que são atualmente aceitos como norma em certos desportos ou contextos. Segundo, grande parte dos abusos de crianças não são revelados e permanecem em segredo durante anos, até que, chegados a adultos, os atletas abusados finalmente ganham coragem para falar e confrontar os seus agressores. A realidade é muito diferente. Os estudos mostram que o abuso de crianças no desporto é muito mais frequente do que as pessoas podem pensar. Por exemplo, num inquérito feito ao desporto organizado no Reino Unido em 2011, 75% das crianças e jovens relataram ter sido alvos de um tratamento emocionalmente danoso durante a sua prática desportiva e quase 30% relataram diferentes formas de assédio sexual. Num inquérito realizado na Alemanha, até um terço dos atletas no desporto de alto rendimento relatou ter experienciado alguma forma de violência sexual, como agressões e violações. Cada vez mais estudos confirmam descobertas semelhantes em todo o mundo e em todos os desportos. E estes estudos também confirmam que não são apenas os treinadores os agressores. Na realidade, os estudos mostram que os colegas de equipa são os agressores mais comuns, particularmente quando se trata de abuso emocional. Demonstrou-se que os pais também têm um relevante papel nesta questão. Quando analisado de perto, o desporto jovem nem sempre tem uma imagem bonita. Deem uma vista de olhos a este vídeo. Atenção, contém informações e testemunhos perturbadores. Comecei a praticar ginástica em 1976. Adorava e tinha uma certa aptidão para este desporto. Fui atleta da Seleção Nacional durante 8 anos e fui campeã nacional em 1986. Penso que é perigoso assumir que o único problema é Nassar e que, com ele desaparecido, o desporto está agora seguro e estas raparigas estão agora a salvo. Mais de 250 mulheres denunciaram ter sido sexualmente abusadas pelo antigo médico da Federação de Ginástica dos Estados Unidos, Larry Nassar. O escândalo trouxe à tona o que muitos ginastas dizem ser uma cultura de abuso dentro da federação. A norma e a expectativa para quem quer vencer é um ambiente repleto de abusos físicos e emocionais. E penso que isto cria as condições em que o abuso sexual pode ocorrer. A Federação de Ginástica dos Estados Unidos interpôs processos contra 54 treinadores de 1996 a 2006. De acordo com documentos obtidos pelo Indianapolis Star, durante décadas a Federação assumiu a responsabilidade de investigar as queixas antes de decidir se devia contactar as autoridades policiais. O ex-presidente da Federação, Steve Penny, afirmou uma vez num depoimento: "Tanto quanto é do meu conhecimento, não há obrigação de denunciar se formos uma terceira parte de alguma alegação." Estes treinadores de ginástica foram acusados de abuso sexual. Foi assim que a Federação de Ginástica dos Estados Unidos da América lidou com os seus casos. Dawn Peters levou a equipa feminina dos Estados Unidos a um recorde de 8 medalhas na edição de 1984 dos Jogos Olímpicos. O treinador principal da equipa feminina americana é Dawn Peters, um dos homens mais respeitados da ginástica. Em 2011, 3 ginastas revelaram ao Orange County Register que Peters teve relações sexuais com elas quando eram adolescentes na década de 80. Peters foi banido para sempre da Federação de Ginástica dos Estados Unidos 2 meses após o relatório ter sido publicado. Foi também removido do Sports Hall of Fame. Marvin Sharp foi o treinador do ano da Federação de Ginástica dos Estados Unidos em 2010. A Federação recebeu um relato detalhado dos abusos envolvendo Sharp em 2011, mas só quando uma criança de 14 anos o denunciou em 2015 é que a Federação contactou a polícia. Sharp foi preso em agosto de 2015 e cometeu suicídio na sua cela um mês mais tarde. Stephen Infante era um treinador popular de ginástica na Nova Inglaterra. Em 1997, algumas ginastas acusaram Infante de ter tido relações sexuais com elas quando eram adolescentes. Depois de uma investigação interna, a Federação de Ginástica expulsou Infante para sempre, mas a organização não foi à polícia e Infante continuou a treinar raparigas em campos de férias de ginástica. Infante foi acusado de ter violado uma das suas ex-atletas uma década mais tarde e foi condenado em 2010. No ano passado, uma organização sem fins lucrativos chamada The US Center for Safe Sport foi encarregue de prevenir e lidar com os abusos existentes nos desportos olímpicos. E no seguimento do escândalo de Nassar, todos os membros da direção da Federação de Ginástica foram forçados a demitir.
repetir-se. Muitos atletas dizem que estas ações são em pequeno número e ocorrem tardiamente. Muitos interrogam se serão suficientes para transformar uma cultura que não conseguiu proteger as suas jovens mulheres. Parte o coração ver vídeos como este, mas é importante que removamos o tabu e enfrentemos estas questões, para que aconteçam cada vez menos até estarem completamente erradicadas. A primeira coisa que precisamos de fazer para acabar com o abuso de crianças é saber claramente o que é. A Unicef liderou recentemente um grande grupo de trabalho para desenvolver as salvaguardas internacionais para crianças no desporto. Este texto contém algumas definições muito úteis. Vamos dar uma vista de olhos. Abuso refere-se aos atos de agressão ou omissão que fazem com que uma criança sofra danos. O dano refere-se ao impacto negativo ou às consequências desses atos na criança. Estas definições são ainda bastante genéricas e amplas. Para compreender plenamente esta questão, temos de compreender que existem diferentes categorias de abuso de crianças. A UK Coaching e a Unidade de Proteção da Criança no Desporto da NSPCC no Reino Unido identificaram 4 grandes categorias de abuso de crianças. A primeira, negligência. A segunda, o abuso físico. A terceira, o abuso sexual. A quarta, o abuso emocional. Vamos rever cada categoria em detalhe. A negligência ocorre quando os adultos não satisfazem as necessidades básicas físicas e psicológicas das crianças. Exemplos no desporto incluem fazer com que as crianças treinem em condições demasiado quentes ou frias, não permitir intervalos suficientes ou não fornecer uma supervisão adequada. O abuso físico acontece quando alguém causa danos físicos ou lesões a uma criança. Exemplos no desporto incluem bater, empurrar ou dar a uma criança drogas para melhorar o seu desempenho. É importante saber também que algumas formas de excesso de treino também constituem abuso físico. O abuso sexual ocorre quando adultos ou outros jovens utilizam crianças para satisfazer as suas próprias necessidades sexuais. Estes podem incluir todos os tipos de relações sexuais, aliciamento, todas as formas de assédio sexual, como o toque inapropriado ou diversas observações, envolver uma criança na produção de material pornográfico ou mostrar materiais impróprios a uma criança. Por fim, o abuso emocional refere-se aos maus tratos psicológicos contínuos a uma criança e pode ter efeitos negativos muito duradouros na criança. No desporto, pode assumir a forma de críticas constantes por parte de treinadores, colegas de equipa e pais, sarcasmo, bullying ou pressão excessiva e expectativas relativamente ao desempenho. Certo, isto é muito para assimilar. Vamos refletir durante algum tempo sobre estas ideias. No próximo vídeo, falaremos sobre as consequências do abuso de crianças e aprenderemos a identificar os sinais de abuso mais comuns. Para já, complete as atividades relevantes no guia de estudo e vemo-nos no próximo vídeo. Obrigado por assistir.